Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Masterclass, nossa primeira aula da Masterclass de recuperação de créditos tributários. Sejam bem-vindos à Masterclass, nossa primeira aula da Masterclass de recuperação de créditos tributários. Eu sou o professor Felipe Teixeira e vou estar com vocês durante essas 4 aulas do nosso evento. Nosso evento que começa hoje, na segunda-feira, às 8 horas, mas que se prolonga. Nós teremos mais 3 aulas dessa Masterclass que vão acontecer nos dias 18, 20 e 22. Então hoje é segunda, a gente tem mais 3 aulas, quarta, sexta e domingo, nesse mesmo horário, às 8 horas da noite. Vamos chegando, dando mais uma vez as boas-vindas para todos vocês. E o que é que a gente vai tratar durante a nossa Masterclass? Durante todas as nossas aulas, que eu acabei de falar para vocês, quando é que vão acontecer. O nosso objetivo nessa Masterclass, pessoal, é mostrar para vocês de forma prática como é que acontece a recuperação de créditos tributários. Tanto na esfera administrativa, ou seja, sem a necessidade de ação judicial, quanto também na esfera judicial por meio da aplicação das teses tributárias em evidência. É isso que a gente vai começar a fazer hoje e vamos concluir, esperamos entregar esse assunto de maneira completa para vocês até a nossa última aula no domingo, tá? E lembrando para vocês que eu não vou estar sozinho nessa Masterclass, Vou estar acompanhado dos meus amigos e grandes professores Felipe Guerra e Marcos Lima. Eles vão estar me acompanhando aqui na Masterclass, junto com vocês, vão estar participando nessas 4 aulas que vêm daqui para frente, Começando hoje e terminando no domingo. É importante, pessoal, muito importante vocês tenham em mente que vocês precisam assistir a todas as aulas. Essa Masterclass ela foi feita de forma sequenciada, para que vocês iniciem hoje e terminem no domingo com essa bagagem completa voltada para a recuperação de créditos tributários. Então é importante que vocês sigam as sequências das aulas. Não vão pulando aulas, e sim assistam todas para que vocês tenham no domingo essa sensação de completude do assunto. Também quero que vocês participem aqui por meio da nossa plataforma, mandem as perguntas de vocês, que eu vou, aqui enquanto a aula estiver rodando, lembrando que a gente gravou vídeos para exibir nessa aula, eu estou aqui ao vivo com vocês agora, mas o que a gente vai passar na Masterclass são vídeos gravados. E a gente resolveu manter esse formato de vídeo gravado na Masterclass porque nós tivemos uma grande aceitação e um grande sucesso nas Masterclass agora de 2020 e decidimos repetir esses vídeos que, por sinal, já foram vistos por mais de 100 mil pessoas, para vocês verem quanta gente já viu e o sucesso que foram essas Masterclass que já aconteceram em 2020. Então participa junto comigo, compartilha esse vídeo, a Masterclass aí para os seus amigos, me marca no Instagram também, prof.felipeteixeira, me marca lá nas suas publicações e chama mais gente para movimentar a nossa Masterclass e deixa sua pergunta aqui na plataforma. Você que está assistindo no Instagram ou no YouTube não vai conseguir deixar as perguntas que você tiver, as dúvidas que você tiver no decorrer da aula, então você tem que entrar na nossa plataforma da Masterclass, O site é empreendedorcontábil.com. Entra lá, faz a sua inscrição para quem não fez ainda, tenta assistir pela plataforma para que você possa interagir mais comigo no decorrer da aula, tá? E por fim, gente, eu quero dizer para vocês que, como um bônus dessa Masterclass, nós disponibilizamos vários materiais gratuitos para download. Vocês vão poder encontrar também lá dentro da plataforma. Logo embaixo aí do vídeo tem um link para que vocês possam fazer o download desse material, que inclui desde modelo de contrato de prestação de serviço até checklist de documentos essenciais necessários para que sejam levantados os créditos tributários que nós vamos passar a estudar daqui por diante, tá? Reforço para vocês, assistam a aula até o fim, Não me abandonem, não nos abandonem, porque é só assistindo a aula até o fim que vocês vão, evidentemente, absorver todo o conteúdo que a gente fez com muito cuidado, muito trabalho e muito carinho para quem nos acompanha, tá? Então,
Sem maiores delongas, minha gente, agora eu daqui por diante deixo vocês com a didática excelente do professor Marcos Lima para que ele possa introduzir para vocês, fazer o passo a passo de forma prática da recuperação de créditos tributários voltados para as empresas do Simples Nacional. É importante dizer, antes que o professor Marcos Lima comece, que a recuperação de créditos, gente, ela é um procedimento 100% lícito, quando, evidentemente, ele é feito da forma correta, né? Existem procedimentos previstos em lei, em normas infralegais, no caso, instruções normativas, inclusive em soluções de consulta da Receita Federal, que nos possibilitam fazer essa recuperação de créditos tributários, fazer essa recuperação que o professor Marcos Lima vai passar a falar com vocês daqui a pouco, falando sobre quais os nichos em que se pode fazer a recuperação de crédito, que tipo de empresa você vai ter que procurar, como procurar essas empresas aí no seu município, no seu estado, para prestar esse serviço de recuperação de créditos. No caso dessa Masterclass que nós vamos assistir hoje, voltada para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Lembrando, repito, é importante que a gente tenha o conhecimento de como fazer corretamente a recuperação de crédito, exatamente para que nós e os nossos clientes não sejam ludibriados com falsos recuperadores de crédito. Então, esse procedimento é um procedimento 100% lícito, previsto na legislação, e que uma vez você dominando o procedimento, certamente terá muito sucesso. Tanto de mercado, hoje em dia, a recuperação de crédito, diria eu, que deixou de ser um luxo, né? Deixou de ser para poucos e passou a ser um requisito do profissional da área fiscal. Em tempos de crise, como a que nós estamos atravessando agora em função da pandemia, todas as empresas, não todas, mas a maioria delas, vai sim estar cada vez mais em busca de recuperar tributos, e essa recuperação de crédito, nós sabemos, tem um reflexo direto no caixa. E se a empresa ganha, você, profissional da área contábil, você, profissional da área jurídica e de áreas afins, evidentemente também vai poder cobrar, deve cobrar os seus honorários sobre aqueles tributos que foram recuperados por meio desse trabalho. Que lembro, é um trabalho técnico, é um trabalho que requer estudo e atualização constante, mas que, se feito da forma correta, não há de trazer nenhum problema para o contribuinte. Pelo contrário, traz soluções para esse gargalo agora financeiro, né? Esse estrangulamento de caixa pelo qual as empresas brasileiras estão passando em função da pandemia. Então, agora sim, em definitivo, eu deixo vocês com o professor Marcos Lima para falar da recuperação de créditos tributários para empresas do Simples Nacional, e volto logo após o término da explicação do professor Marcos. Até daqui a pouco. Aproveitem a Masterclass e participem aqui comigo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Lima e nós vamos trabalhar agora sobre a quantidade de empresas existentes no Simples Nacional, relativamente às possibilidades que nós temos também à recuperação de crédito tributário. O que eu preciso demonstrar para você é o campo amostral de trabalho para recuperação de crédito tributário e, sobretudo, relativamente àquelas optantes pelo Simples Nacional, todas as microempresas e empresas de pequeno porte. Estas empresas lhe darão a possibilidade de recuperar esses créditos ou, nesse caso, então, restituição ou compensação. O que nós vamos entender é o campo amostral dessa recuperação de crédito. E aí eu vou te mostrar agora exatamente como é que nós vamos fazer o levantamento dessas empresas no site da Receita Federal, tá certo? Então, dentro dessa perspectiva do site da Receita Federal, nós vamos verificar por estado. Ah, Marcos, eu moro na Bahia, eu moro em Minas Gerais, eu moro em São Paulo. Quantas farmácias tem na minha localidade? Quantas empresas possíveis de recuperação de crédito nós temos na minha localidade? Primeiro eu preciso entender quais são as possibilidades. Quando você analisa, por exemplo, a Lei 10.147 de 2000, a Lei 10.485 de 2002, a Lei 9.990 de 1990, onde nós tratamos de todas as possibilidades de recuperação de crédito tributário a nível de monofasia para PIS e COFINS.
Então, dentro dessa monofasia que permite o Simples Nacional, que permite fazer com que eu tenha que excluir o PIS e COFINS dentro do Simples Nacional, quais são as empresas que comercializam esses produtos monofásicos para que a gente possa difundir essa possibilidade a nível de ataque, de busca por clientes, a nível de demonstrar para o nosso cliente as possibilidades de créditos tributários, muito em virtude daquilo que se equivocou no cálculo, etc. Tá? Então vamos à busca por clientes a nível de estados. Tá? Então aqui no site da Receita Federal nós temos a parte do Simples Nacional. Eu tenho aqui estatísticas e quantidade de optantes pelo Simples Nacional, inclusive microempreendedores individuais. Então, aqui eu consigo fazer a quantidade de optantes por estado, e aí eu faço o download via planilha. Aqui me dá a possibilidade de fazer uma análise do todo, né? Estados e municípios. E 2020, quantos nós temos? Foi a última contagem em janeiro. Nós temos 14.363.367 empresas do Simples Nacional. Mas desses 14 milhões, o que é que nós temos a nível de possibilidade para buscar, então, créditos tributários? Bom, quando a gente faz a análise das leis que fundamentam o regime monofásico para PIS e COFINS, das 3 leis que tem medicamentos, que tem toucador, que tem higiene pessoal, que tem cosméticos, que tem perfumaria, que tem autopeças, veículos, maquinários, que nós temos ainda combustíveis. Então, quando eu faço essa análise, incluindo também, se forem as leis, se você sentir a dificuldade, você pode ir diretamente na tabela 4.3.10 do SPED de contribuições. Nós vamos difundir lá os NCMs, vamos verificar quais são as possibilidades, e aí você vai entender quais são os segmentos de empresas que comercializam esses produtos, tá? Então, a gente vai exatamente agora buscar esses segmentos de empresas que comercializam esses produtos. Nós vamos em estatísticas de optantes pelo Simples Nacional e vamos em optantes por CNAE, UF município. Vamos agrupar por estado. E aí eu quero agrupar, por exemplo, em Goiás. Vamos exibir os dados. E aqui eu tenho por estado, certo? Ah, Marcos, mas qual é o CNAE que eu quero buscar? Vamos buscar aqui, por exemplo, uma farmácia. CNAE. Farmácia 4771-701. Então, vamos buscar aqui 4771. Nós temos 3.759 farmácias que vende medicamento, que vende toucador, que vende higiene pessoal, que vende perfumaria, que vende cosméticos, que vende bebidas frias, que também é possível. Então, todas essas farmácias comercializam produtos monofásicos. Quantas delas nós não podemos captar essa informação a nível de recuperação de crédito tributário? A recuperação de crédito tributário, como o professor Felipe cita, não é uma teoria esdrúxula que nós, contadores e advogados, inventamos. Não, é a busca por um equívoco. Se houve um equívoco na apuração, se houve um processo equivocado de apuração do Simples Nacional, eu não retirei PIS e COFINS monofásicos, eu não retirei ICMS substituição tributária, eu vou ter um seríssimo problema porque eu não vou ter um cálculo correto. E aí, quando eu não retiro esse cálculo correto, eu passo a naturalmente ter um cálculo equivocado e, porventura, eu tenho que fazer o recálculo disso, incluindo PIS e COFINS monofásico a nível de exclusão. E aí, eu tenho, por exemplo, 3.759 farmácias em Goiás. Marcos, eu quero buscar aqui, por exemplo, as autopeças. Imagina, autopeça 4530-703. Só em Goiás, 4530-703.
7.055 autopeças para você captar a informação, para você captar, para você coletar, para você vender a recuperação de crédito tributário. Só do Simples Nacional, meu amigo. Só do Simples Nacional. Você tem um campo de trabalho muito forte. E são os últimos 5 anos. O que eu vou te ensinar agora é exemplificando exatamente no cálculo do Simples Nacional como é que a gente extrai PIS e COFINS, e eu falo que não é só PIS e COFINS monofásico, mas também a extração da substituição tributária do ICMS. Como é que eu faço esse trabalho da extração desse ICMS substituição tributária? Então, vamos trabalhar aqui de novo, agora vamos buscar um outro estado, por exemplo, Piauí. Eu vou trabalhar aqui com as farmácias. Quantas farmácias nós temos no estado do Piauí? Farmácia 4771-701. – 1.972 farmácias no estado do Piauí. Então, você que é do Piauí, você que é qualquer lugar do Brasil, você vai conseguir entender que você pode pesquisar. Marcos, mas eu entendo que tem esse campo amostral, mas como é que eu faço para investigar onde é que eu consigo encontrar essas empresas? Bom, por município, você consegue também filtrar, tá? O agrupamento. Você pode agrupar por município, faz o filtro, e eu quero ir lá no Piauí e quero buscar Teresina, que é a capital. Vou inserir e vou dar OK. Então, vamos saber quantas farmácias nós temos, por exemplo, em Teresina. Então, 4771-701. 4771-701. Nós temos só em Teresina 397 farmácias do Simples que podem estar recolhendo PIS e COFINS de maneira equivocada. Então, autopeças. Ah, Marcos, eu quero entender agora como é que eu encontro essas empresas para poder captar esse cliente para recuperação de crédito tributário. Tem vários sites hoje que você pode fazer essa busca. Mas eu quero pegar essas 397 farmácias e fazer um exemplo prático contigo e demonstrar para você um formato matemático de como é que vai funcionar essa parcela de cálculo do Simples Nacional a nível de busca por crédito tributário. Tá? Então vamos agora à prática para demonstrar como é que vai ser o processo matemático utilizando a Lei Complementar 123, utilizando as tabelas da Lei Complementar 123, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos agora à Lei Complementar 123 e vamos fazer uma situação prática demonstrando como estas empresas que comercializam produtos monofásicos, que comercializam produtos com ICMS substituição tributária no seu estado, elas podem reduzir esses tributos e fazerem então um cálculo para fins de recuperação de crédito tributário, tá? Então eu vou demonstrar aqui um exemplo de uma farmácia. Vou demonstrar aqui um exemplo de uma farmácia, vamos chamar aqui Farmácia do Felipe Guerra, tá? Fazer uma homenagem aqui ao nosso amigo Felipe Guerra. Farmácia do Felipe Guerra. Essa farmácia tem um faturamento de R$100 mil no mês, certo? Estamos aqui fazendo uma apuração do Simples Nacional, mês 1 de 2020. Beleza? Com esse faturamento, nós temos aqui uma RB. Aí esse faturamento ele é separado em alguns produtos, tá? Então vou diminuir aqui e vou classificar os produtos do faturamento. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer para poder entender como é que faz essa verificação? A farmácia vendeu Tilenol, R$15 mil.
A farmácia vendeu Tilenol, 15 mil reais. Vendeu Nelsoro, 25 mil reais. A farmácia vendeu outros medicamentos, 30 mil reais, certo? Bom, ela vendeu também refrigerante, higiene pessoal, 15 mil reais, higiene pessoal 10, somatória 95, e vendeu fraldas, 5 mil reais, certo? Eu vou colocar aqui do lado os NCMs e a gente vai pesquisando e vamos trabalhando esses NCMs para poder dissecar aqui a venda por produto, tá? Então vamos lá. Tilenol, NCM do Tilenol. NCM do Tilenol, 30049045. 30049045. Então, vamos reduzir aqui e vamos colocar tributação, PIS e COFINS. Vamos reduzir aqui e vamos dizer se essa tributação é monofásica ou é normal, certo? Tive uma venda de 100 mil, NCM 30049045. Vamos ao Nelsoro. NCM do Nelsoro. NCM do Nelsoro. Vamos buscar aqui NCM do Nelsoro. (30049039). 30049039. Outros medicamentos. Vamos colocar aqui o mesmo NCM do Tilenol, tá? Vamos ao refrigerante. NCM do refrigerante. 2201 9000. 2202 1000. 2202 1000. Depois vamos para o higiene pessoal. NCM de higiene pessoal. Grupo 3304. 3304. Ele é genérico, né? E vamos ao NCM de fraldas. NCM de fraldas. 4818 4010. 4818 4010, tá? Então vamos agora à tributação de PIS e COFINS desses produtos. Certo? Então vamos lá. Como é que eu vou tributar PIS e COFINS? Primeiro, eu gosto de ir nas leis. Mas como são várias, né? Principalmente aqui a lei 10147, a gente pode ir também. Então a gente pode ir na lei 10147 de 2000. E aqui a gente vai exatamente no Planalto, que remete, por exemplo, à utilização da possibilidade também da tabela 4.3.10. Tabela 4.3.10, que eu acho mais fácil, que é a tabela do SPED de contribuições, que determina quais são os produtos monofásicos. Marcos, mas eu quero usar um sistema. Amigo, aprenda primeiro a essência. Essa é a ideia, é aprender a essência. Então a gente vai aqui tributar PIS e COFINS, utilizando também a tabela 4.3.10, tá? Então vamos lá, vamos aqui 30049045. Então vou fazer um Ctrl F, 3004. Lá em Farmacos, né? Grupo 300, grupo 200, 3004 9045. Nós temos o 3004 9046, então o grupo 3004, exceto o 3004 9046, não é monofásico, mas o 3004 9045 é monofásico.
Então, nós temos aqui uma incidência monofásica com CST 0,4. Nelsoro, CST, NCM 3004 também está na posição 9039, então não é a exceção. 3004 9045 também, monofásico. Refrigerante, 2202. Vamos ao refrigerante. Refrigerante, bebidas frias. Alíquota aplicável, bebidas frias, refrigerante. Refrigerantes, cervejas, está na tabela, né? Revenda de combustíveis, não. Vamos aqui, cadê refrigerante? Bebidas frias. Vamos aqui, refrigerantes. Refrigerante do capítulo 22, com capacidade de diluição. Então, capítulo 22. Como eu estou vendendo para consumidor final, eu não tenho aplicação dessas alíquotas. Estou vendendo para consumidor final, portanto, eu tenho a incidência monofásica em virtude, aqui no caso das bebidas frias, eu tenho a incidência bifásica, como alguns tributaristas falam, que incide do atacadista, da indústria para o atacadista, do atacadista para o varejista. Mas como eu estou vendendo para o consumidor final, ele vai à alíquota zero com referência à monofasia. Portanto, ele cabe. Inclusive, a Lei 13.096 fala exatamente essa possibilidade, tá? Então, 2202, nós temos aqui, então, refrigerante, certo? Que é monofásico para fins de vendas para empresas do Simples Nacional. Higiene pessoal também. Fraldas, 4818. Não está na tabela, mas vamos por desencargo de consciência na Lei 10.147. 4818 também não está, ou seja, fralda é normal para PIS e COFINS, normal. Tudo bem? E agora eu vou para a tributação de ICMS. Tributação de ICMS. Vamos, hipoteticamente, no seu estado, né? Aqui que a gente tem ST. Vamos deixar a fralda também sendo tributada normal. Certo? Então, ótimo. Já temos aqui a tributação por produto. E agora nós vamos para o cálculo do PIS e da COFINS, mas, sobretudo, do Simples Nacional, tá? O cálculo do Simples Nacional diretamente no PGDAS, informando o período de 1 de 2020, nós temos a receita bruta, faturamento naquele mês de R$100 mil, como apresentado na distribuição dos produtos. Nós vamos agora atribuir a receita de revenda das mercadorias, exceto para o exterior, com substituição tributária, tributação monofásica e com encerramento de tributação. E eu também tenho uma parte sem substituição tributária e sem monofásico. Se você analisou a lista dos produtos que eu apresentei, você tem uma diferença, então, de produtos. Portanto, você tem Tilenol, você tem Nelsoro, você tem outros medicamentos, refrigerantes e higiene pessoal, que são todos monofásicos. Então, contempla com substituição e tributação monofásica. Mas você tem a fralda, que representa 5%, do montante, que é o montante também relativamente à substituição tributária. Então, se você viu a planilha do cálculo, você vai ver também que nessa tocante, nós temos aí 5% do montante, que é não substituição e não monofásico, tá? Portanto, nós vamos agora avançar o cálculo. Não tive aqui receita de prestação de serviço, tá? Vamos avançar o cálculo. Então, vamos lá.
olha só, a revenda de mercadorias, exceto para o exterior, sem substituição tributária, foi de 5 mil. E a receita com substituição e com monofasia foi de 95 mil. Então, nós distribuímos as receitas, onde o montante é de 100 mil. 5 para 100, substituição e sem monofasia, e 95 com substituição e monofasia. Então, ele pergunta na 100, né? Sem substituição. Ou seja, eu não tributo nada. Eu não desconsidero nada. Mas para com substituição, eu vou dizer, ó, vou em COFINS e digo, ó, essa tributação dos 95 é monofásica. Essa tributação da CSLL tributa ICMS, é substituição tributária. E do PIS é monofásica, tá? Então, o PGDAS me dá uma atenção dizendo, esta opção é restrita a microempresa e empresa de pequeno porte com parcela da receita bruta referente à venda de produtos sujeitos à tributação concentrada em uma única etapa, ou seja, monofasia. Como nós vimos, nós temos várias leis que denotam essa monofasia no sentido de uma tributação na primeira cadeia. Então, nós vamos calcular e vamos ter o seguinte. Olha só, nesse cálculo, ele já calculou a alíquota efetiva, ele já calculou, buscou a alíquota nominal, ele foi no anexo 1, de acordo com a Lei Complementar 123, que nós vimos na Lei Complementar 123, que dá toda essa denotação, e ele já vai direto no PGDAS calculando o nosso Simples Nacional. Então, perceba o seguinte, nós temos um cálculo de imposto de renda de 417,56, de CSLL de 265,72, de COFINS de 48,36, de PIS 10,48. Aqui, ele já tirou a parte monofásica. Ele já tirou a parte que não cabe à monofasia. INSS, IPI, ICMS e ISS. Ou seja, eu tenho um total de R$ 4.057,93 a recolher. Bom, sabendo o valor de R$ 4.057,93 a recolher, nós vamos colocar aqui na planilha de controle, R$ 4.057,93 a recolher, com a substituição e com a monofasia. Agora nós vamos calcular o Simples Nacional como se não tivesse monofásico e substituição tributária, para sabermos exatamente como é a diferença, qual seria a diferença. Então, vamos ao mês de 2020, que foi o mês que nós denotamos. A receita de 100 mil, agora sem substituição tributária apenas, vou salvar e vou calcular, porque eu não vou ter mais nenhuma informação relativamente a uma restrição. Agora o cálculo vai, imposto de renda e CSLL continua o mesmo, mas PIS e COFINS altera. PIS e COFINS vai para COFINS 967,22 e PIS 209. E o ICMS 2.543, ou seja, o total 7.592. Então, total 7.592. Ou seja, essa diferença de 3.534,07 é a diferença que eu paguei ou pagaria a menor. Se eu considerar que há 5 anos essa diferença ela vem acontecendo, então vamos projetar aqui uma diferença de 5 anos. Ou seja, há 5 anos essa farmácia vem pagando equivocadamente. Vamos reduzir. 5 anos vem pagando equivocadamente 3.534. Então, o que nós temos é exatamente esse valor vezes 60 meses. Ou seja, a empresa vem pagando R$ 212.044,20 por mês equivocadamente. E esse equívoco nos denota uma possibilidade exata de recuperar esse dinheiro dos últimos 5 anos. A busca pelo dinheiro, a busca pelo recurso dos últimos 5 anos, que você pode cobrar os seus honorários em cima desses valores. Ou seja, você vem aqui fazer a cobrança
dos honorários. E como é que vai acontecer? Você vai ter que retificar os últimos 5 anos, ou seja, 60 PGDAs serão retificados. E nessa retificação, o dinheiro vai cair na conta do contribuinte. Eu vou lhe mostrar agora como é que nós vamos fazer. Então imagina que você fosse cobrar 30% desses honorários. Ou seja, 212 mil a 30% é 63 mil. E qual é o trabalho que você vai ter que fazer para poder recuperar esse dinheiro? Você vai ter que retificar os 60 PGDAs. Depois de retificar os 60 PGDAs, você vai esperar 2 horas. E depois de esperar, você vai exatamente encontrar esse dinheiro na grid de restituição. Você vai solicitar a restituição. E nós vamos fazer agora a solicitação da restituição. Vamos lá. Bom, sabendo então que a restituição ela parte de um princípio de que eu preciso ir até o ECAC, inclusive eu vou lhe ajudar aqui também com o Manual da Restituição, onde nós temos um documento emitido pela Receita Federal auxiliando esse manual. Então você vai no portal do ECAC, você acessa o seu certificado digital, depois você também pode fazer a solicitação via site do Simples Nacional, e aí você vai solicitar a restituição. Marcos, eu posso acessar a restituição sem certificado digital? Bom, não pode acessar sem certificado digital, mas você consegue fazer algumas consultas. Para fazer a restituição, você vai ter que ter certificado digital ou procuração eletrônica. Então, vamos aqui no ECAC, a gente vai lá no Simples Nacional e nós vamos fazer o pedido de compensação e restituição. Lá no site, lá no tópico do Simples, nós vamos fazer o pedido de restituição nesse caso. Para solicitar a restituição, nós temos o seguinte: a solicitação da restituição, eu vou colocar aqui o mês que eu quero restituir, ou seja, aquele mês retificado. Marcos, quer dizer que eu vou solicitar 60 vezes as restituições, porque eu retifiquei 60 vezes. Sim, você vai solicitar 60 vezes. Então, solicitei o mês 10, já que não tem aqui, porque já foi solicitado anteriormente, eu vou lhe mostrar aqui a grid que vai aparecer no portal do ECAC. Depois que você solicita a restituição, você vem para essa grid. Essa grid, na hora que você solicitou, ela vai ter uma grid que foi pago um valor e está disponível outro valor. Ou seja, no nosso caso, né, nós pagamos 4.050, nós pagamos 7.592, só que deveria ter sido pago 4.057. Eu retifiquei agora com as informações, considerando todo o aspecto cadastral que nós controlamos. Então, eu deveria ter pago 4.057, tá? Mas foi pago 7.592. Ou seja, eu tenho uma diferença de 3.534,07 naquele mês. Então, aparecerá o valor de pedido de restituição de PIS e COFINS no montante de 3.534,07 naquele mês. Então, quando eu solicito, eu venho aos dados bancários e insiro os dados bancários do contribuinte. O CNPJ deve ser o titular da conta informada, ou seja, o CNPJ deve ser o titular da conta da empresa, tá? Então, eu informo o banco, informo o tipo de conta, informo a agência e informo a conta. Depois de informar todos esses dados, que eu vou informar na grid do pedido, dentro do ECAC, nós vamos fazer exatamente a análise de se esse dinheiro vai cair ou se esse dinheiro não irá cair. Agora, perceba o seguinte: nós fizemos alguns pedidos de restituições e eu vou lhe mostrar aqui o acompanhamento desse pedido de restituições, tá? Então, esse pedido de restituição, nós vamos fazer aqui uma consulta. Então, vamos aqui a alguns pedidos. Vamos pegar aqui os nossos últimos. No dia 17/12, foi feito um pedido deixa eu ver aqui para esse mesmo cliente,
para restituir 1.643,51. Isso aqui é um exemplo, tá? Dia 17/12, 1.643,51. Pois bem, olha só que interessante. Do dia 17/12, que foi aquele nosso pedido, teve pedido também no dia 16/12, que foi a competência, por exemplo, desse cliente no dia 1º de 2019, nós tivemos uma data de pagamento que foi no dia 20/2. Ou seja, nós contemplamos aí 60 dias, exatamente como fala o manual da restituição. 60 dias de pedido, nesse caso, 60 dias de entrada do dinheiro após o pedido da restituição. Mas teve caso que entrou bem antes. Olha só, esse aqui entrou no dia 20/2, mas eu tive pedido que eu fiz dia 17/12 de 2019 e o valor, a data do pagamento, foi dia 21/1 de 2019. Não, desculpa aqui, 20/2 de 2019 foi a data do pagamento do DARF, né? Então, o valor da restituição. Então, se a gente entrar aqui no pedido, data do pagamento, todo pedido, restituição, nós vamos ter que o valor foi creditado na conta, a data do pedido foi dia 17/12 de 2019. O pedido foi creditado na conta, a gente vai buscar exatamente aqui, aviso de pagamento. Olha só, nós fizemos o pedido dia 17/12, tá? E o pedido foi creditado na conta, e eu tive vários créditos, foram 60 créditos. Se você perceber, eu tenho aqui vários aviso de pagamento de restituição. Então eu venho e tenho dia 20/1, foi o valor que foi creditado na conta. Na verdade, caiu dia 18/1 nesse caso. A gente conseguiu verificar isso no extrato do cliente. Então eu fiz o pedido dia 17/12, e dia 20/1 o dinheiro caiu na conta, ou seja, um mês depois, 32 dias depois. O que chega a ser completamente inacreditável há um tempo atrás. Então eu venho para solicitar novamente para a gente ratificar, né? Indo no Simples, pedido de restituição, eu vou consultar o pedido, vou lá naquele meu último pedido, que foi, sei lá, dia 17/12, certo? 1.570. Vou lá nas mensagens para ver quando caiu. Dia 20/1, vários caíram naquele dia. 1.502, 20/1. Então, vários caíram naquele dia. O que é que a gente faz? A gente sai conciliando cada um para saber a qual pedido se refere. E aí, esse dinheiro caiu diretamente na conta do cliente, vários créditos pequenos, o cliente ficou louco. Quando a gente foi perceber, imagina, caiu 212 mil. Ou seja, eu vou fazer a cobrança dos honorários de 63 mil imediatamente, após 2 dias, após um dia, você vai criar uma métrica. Então, você consegue, enquanto contador, saber se o dinheiro caiu ou não. Então, esse meu exemplo aqui, para você ver, caiu em 30 dias. 30 dias. E sempre vai cair no dia 20 de cada mês. Ou seja, fiz o pedido antes do dia 20 de dezembro, vai cair provavelmente no dia 20 de janeiro, se tiver, obviamente, dentro da conformidade tributária, dentro da conformidade que é parametrizada pelo Manual da Restituição. Beleza? É isso aí, pessoal. Estamos juntos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Lima e nós vamos trabalhar agora sobre a quantidade de empresas existentes no Simples Nacional relativamente. Voltei aqui, pessoal, com vocês ao vivo na primeira aula da nossa Masterclass de recuperação de créditos tributários.
Eu quero que vocês digam aqui para mim nos comentários, né? O que é que vocês acharam da aula do professor Marcos Lima. Isso é que eu chamo de ensinar na prática, mostrando passo a passo da recuperação de créditos tributários para as empresas optantes do Simples Nacional. Vale lembrar que praticamente 85% das empresas, das pessoas jurídicas hoje no Brasil, elas são optantes pelo Simples Nacional. Então, olha o tamanho da oportunidade que se apresenta para quem de fato sabe trabalhar com a recuperação de créditos tributários voltados para essas empresas. E é importante dizer também que a gente está falando de um dinheiro rápido. Uma vez realizado de forma correta o procedimento de restituição, o dinheiro vai ser creditado na conta do contribuinte em até 60 dias. A gente pode estar falando, em muitos casos, de um grande fôlego de caixa, repito, para esse momento de crise, de pandemia que a gente está atravessando. Então, se você gostou dessa aula, convida mais gente, né, para assistir a nossa Masterclass, compartilha aí com os amigos e principalmente baixa os materiais que estão disponíveis para vocês de forma gratuita aí na plataforma. Esses materiais são materiais importantes, materiais iniciais para que a gente possa prestar um bom serviço de recuperação de crédito tributário. Essa aula, aliás, não só essa aula, mas todas as aulas que a gente vai ter, né? Lembrando que a gente tem aula, nossa segunda aula acontece na quarta-feira, dia 18, também na mesma hora, às 20 horas, eu vou estar aqui com vocês. Essas aulas vão ficar disponíveis para vocês assistirem quantas vezes quiserem, até o final do evento, que é domingo, né? Dia 22. Essas aulas vão estar disponíveis para que vocês possam voltar, assistir novamente, né? De repente, às vezes, quem não conseguiu assistir na hora, né, ao vivo aqui comigo, pode assistir depois. Então esse material vai ficar disponível sim para vocês até o final do evento. Vale lembrar a importância de vocês assistirem as aulas até o final, né, aula completa, e nessa sequência, segunda, quarta, sexta e domingo, tá? Eu espero então vocês aqui na quarta-feira, dia 18, às 8 horas da noite, porque na segunda aula da nossa Masterclass, a gente vai mudar um pouco o foco. Então nós vamos parar de falar de empresas optantes pelo Simples Nacional e vamos tentar abranger outro nicho, que é o nicho das empresas que não são optantes pelo Simples Nacional, portanto optantes do lucro real ou do lucro presumido. E na segunda aula, o professor Marcos Lima vai participar junto comigo e eu vou falar das teses tributárias em evidência. Então a gente vai falar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, vamos falar de possibilidade de recuperação de crédito sobre a folha de salários e também sobre a conta de energia elétrica. E o mais legal, eu vou ensinar também para vocês na prática como é que faz o processo de habilitação do crédito junto à Receita Federal. Depois que a sentença judicial transita em julgado, esse crédito pode ser habilitado junto à Receita Federal, o que acelera o recebimento desses valores que foram pleiteados na ação judicial. A habilitação ajuda muito a receber o crédito tributário de forma mais rápida. E eu vou ensinar isso passo a passo para vocês na nossa aula da quarta-feira do dia 18. Espero vocês lá. Obrigado para quem participou. Continuem deixando aqui os comentários, né? E a gente se encontra na quarta-feira às 8 horas da noite novamente para nossa segunda aula da Masterclass de recuperação de créditos tributários. Não perde, compartilha, me marca lá no Instagram, né? prof.felipeteixeira, com as fotos do evento, como você participou, o que é que você achou do evento, dessa primeira aula. E a gente está só começando, essa é só a nossa primeira aula. A gente ainda tem 3 aulas completas para compartilhar muito conhecimento prático com todos vocês. Boa noite a todos, um grande abraço e eu vejo vocês na quarta-feira. Até lá!